Vamos para a cobrança de pênaltis. Na cobrança de penalidades máximas. Termina a prorrogação. Seja o que Deus quiser. Eu queria te fazer umas perguntas sobre pênaltis. Pra mim? É. Nossa. Careca colocando dentro. Eu vinha olhando pro goleiro, dando os passos para trás, mas sempre de frente. No meu olhar pro goleiro, eu queria que ele estivesse olhando para mim também. Como a cabeça joga tanto quanto os pés, é importante dizer que pênalti para mim não é treinamento, é momento. É treino, amigo. Tem que treinar. Nem treinar pênalti, eu treinava. Perna direita, partiu Lela, Gilmar foi nela, não pegou, é gol! Se pênalti fosse sorte, tu não ia treinar pênalti, exaustivamente. Tu ia pegar a lista dos teus jogadores, ia fechar o olho, ia sortear e pegar ali os batedores. Fernando Praz vai bater. Se ele fizer, o Palmeiras é campeão. Você treinava cobrança de pênalti? Todo dia. Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Dos 62 clubes, só ficaram 2. Clube Atlético Mineiro e São Paulo Futebol Clube. Deu bico lá no bandeirinha. Se eu soubesse que ia tomar um ano, eu arrancava a perna dele fora. É um espetáculo realmente fora do comum. Proporcionado pela torcida mineira. O pré-jogo nosso foi desastroso. Foi um vestiário assim, todo indeciso. Entrava diretor, tirava a camisa, punha a camisa. O Serginho vai jogar, o Reinaldo vai jogar. E a gente estava como uma zebra, um azarão. O que faz um azarão? Vai ver o que vai acontecer. Final 0-0. A disputa de penalidade máximas no Mineirão. Só em todo o estádio Magalhães Pinto, em Belo Horizonte. Galo, Galo, Galo. O Campeonato Brasileiro de 77 não é decidido em 77, é decidido em 78. Isso era muito normal na época, os campeonatos começarem num ano e acabarem no outro, e a gente achava que o quê? É assim mesmo, né? O Atlético Mineiro, que passa todo um campeonato brasileiro com 62 participantes de uma forma invicta, não perdendo uma partida nas 20 jogadas. A expectativa nossa foi muito grande, porque nós fomos ganhando os jogos difíceis, fomos vencendo e chegamos à final do campeonato invictos, com o artilheiro do campeonato, com a defesa menos vazada. É uma campanha sensacional, 11 pontos a mais que São Paulo. E com alguns monstros sagrados. Um senhor goleiro, que era o João Leite, já era. Um volante espetacular, um dos maiores jogadores da história do Galo e depois do São Paulo, Toninho Cerezo. E o centroavante no centroavante. Reinaldo, mais uma vez. O gol mais lindo do jogo e um dos mais bonitos do campeonato. Centro da direita, uma meia bicicleta de Reinaldo. No canto, um lindo gol. E o São Paulo era um São Paulo ainda em construção. Dario Pereira havia acabado de chegar do Uruguai e ele era muito mais um volante do que o meia que tentava ser. Pô, Zé Sérgio seria o jogador de seleção em 78, já era um baita ponta. Mirandinha estava voltando de 3 anos depois de recuperado de uma perna quebrada, mas era um ótimo jogador. Serginho já era um titular, já era um centroavante de nível de seleção. Aldir Pérez já era um goleiro de Copa do Mundo, seria de novo e seria titular da terceira Copa em 82. Então era um São Paulo que não tinha a mesma criatividade. Era um time combativo que o Minelli ia moldando para ser um time de resultados mesmo. São Paulo não colocou a escalação na súmula, isto é, não há validade oficial para o jogo de hoje da escalação do São Paulo. Então os dirigentes estão reunidos agora nos vestiários, tratando da parte legal, se colocam o Serginho em campo ou não. Confusão igual a esta de São Paulo Atlético nunca se viu numa disputa final de um torneio, de um campeonato de tamanho e envergadura. Eu acho muito divertido, né? Eu vejo hoje jovens, né, olhando o futebol brasileiro e falando, nossa, o futebol brasileiro é uma várzea, bagunçado, tudo pode. Velho, você não foi para os anos 70. Nos anos 70,
tudo podia. Puro Brasileirão, anos 70, 80, 90, 2000. É puro Brasil, né? Está aqui o preparador físico do São Paulo, professor Medina. Professor, o Serginho está escalado? Ele queria dar uma tumultuada lá, né? E deu certo. Os dois maiores goleadores ficando fora desta partida final aqui no Estádio Magalhães Pinto. Reinaldo, o artilheiro da Copa Brasil com 28 gols. E o Serginho, vice-artilheiro com 18 gols. Eu tinha uma convicção, uma certeza que eu faria até o gol do título se eu entrasse no jogo da final do Mineirão. 23 minutos de atraso do horário inicialmente determinado para o pontapé. Serginho, que prazer. Muito tempo, hein? Muito tempo, né? Vamos pra revanche aqui? Vamos lá. Vamos pra revanche? Você sabia que o São Paulo gastou cerca de 20 milhões de cruzeiros em contratações somente este ano? Pois é, isto sem falar na contratação do técnico bicampeão brasileiro Rubens Minelli. Minelli, eu acho que é um dos maiores gênios que o futebol brasileiro já teve e provavelmente um dos gênios mais subestimados, né? O Minelli conseguiu construir um time do século seguinte, no Internacional, em 75, 76 principalmente, com vários elementos que a gente só iria conhecer depois, de pressão, de pressão pós-perda, né? Essas coisas que hoje viraram moda, né? O Minelli já fazia no Internacional. Em campo, no entanto, apesar de o time estar indo bem, ainda não se sentiu o resultado deste grande investimento. Ainda não pintou o super time sonhado pela torcida. Se encontrou, mas assim, não era uma situação de que você via chegar, não, nós vamos chegar ao título. A surpresa não foi o São Paulo ganhar em Porto Alegre. Incrível foi o placar de 4-1. Time pegador, o time que começou a dar bem o campeonato, como eu falei do Minelli, ele foi montando um time para chegar. O São Paulo ganhou fácil do 13 no Pacaembu, 3-0 com 3 gols do artilheiro Serginho. Você acha que dá para alcançar o Reinaldo na classificação dos artilheiros? Tá meio difícil, ele tá com 14, eu tô com 5. Muitos de nós que chegamos naquele campeonato éramos da base do Atlético. Nós jogávamos, às vezes, com 11 jogadores que eram da base do Atlético. Então o Atlético mostrou durante uma competição inteira que realmente era a melhor equipe, bem formado, bem montado. Eram jogos que o Atlético jogava ofensivamente, com alegria, quase que um balé, quer dizer, haviam jogadas que a torcida do Atlético levantava, aplaudia e a jogada nem foi gol. Primeiro era um time muito bonito de ver jogar, muito bacana de ver jogar. E tinha essa coisa do Galo, para mim, a maior geração criada no Atlético Mineiro. Era um time até fora de campo muito interessante. Era o João de Deus, um goleiro que entregava bíblias para o adversário. E do outro lado, um contestador político como o Reinaldo, durante a ditadura militar, comemorava seus gols de punho cerrado. 76 a 77 foi um período que eu estava iluminado. Eu entrava nesse campo aqui, eu sentia tudo. Galo 1-0. A violência do cara, gente. Olha, o cara joga mesmo. De mão. 3-1 pro Galo. 3-1 pro Galo. 3-2. Mesmo com a chuva, o torcedor do Atlético formou diversas filas em todos os pontos de venda antecipada de ingresso para garantir o seu lugar no domingo, no jogo entre Atlético e Londrina. Londrina deve vir bastante fechado, mas nós já fizemos treinamento desse tipo e sabemos como enfrentar. Primeiro, surpresa, o Londrina, que era um clube novo, dá para dizer, que era um time muito bom. Você tinha alguns jogadores muito bons, sobretudo Carlos Alberto Garcia no Londrina. A nossa equipe, do meio do campeonato para frente, nós conseguimos adquirir uma confiança tão grande que a gente olhava com o adversário com respeito, mas sabíamos que a gente ia conseguir a vitória.
Primeira rodada das semifinais em São Paulo e Belo Horizonte. E nos 2 jogos, vantagem para o time da casa. No Mineirão, o Atlético chegou a 2-0 no primeiro tempo, mas meio por acaso. O Londrina cresceu, assustou, quase empatou. Mas os 3 pontos acabaram garantidos. E o Márcio, zagueiro central, passa pela faixa direita e recebe essa bola. E cruza essa bola rasteira. E o Reinaldo, ao dominar, dominou driblando o zagueiro do Londrina. Eu estou sendo privilegiado devido à minha posição de centroavante e finalizador. Por isso, tenho marcado os meus gols e disparado na artilharia. 3 gols nos últimos 15 minutos de jogo deram ao São Paulo uma vitória importante no caminho para o título de campeão brasileiro. 3-0 no Operário. Serginho! Fui lá, fiz 1-0. E saiu 2. Olha o Neca. É esquerdo de Neca. Fiz o terceiro. Reinaldo foi expulso por agredir o goleiro do Fast em Manaus e ainda não foi julgado. Eu tentei saltar o goleiro, mas ainda acertei. Peguei, acho que foi o pé ou a mão dele. Mas foi uma coisa assim, voluntária. Então o adversário correu para cima e o rapaz do VAR me deu uma cuspida no rosto. Eu, instinto de defesa, levantei o braço e pegou no rosto dele. O juiz, que estava longe do lance, me deu o cartão. Tirou o brilho dessa final. O Atlético sentiu. Tudo começou aqui. Faltando 1 minuto para o final do jogo, Serginho marcou o gol que daria a vitória ao São Paulo sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. O gol foi anulado. Serginho partiu para cima do Bandeirinha e o agrediu. O Serginho, a la chulapa, ele estava suspenso porque ele deu um bico num Bandeirinha no estádio Santa Cruz contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Vandevaldo Rangel. Eu fiquei cego, fui e deu um bico lá no Bandeirinha. O senhor se sente responsável pela interrupção da carreira do Serginho? Absolutamente, eu continuo afirmando não poder dar entrevista, mas cada um é responsável pelos seus atos. Se eu soubesse que eu ia tomar um ano, eu arrancava a perna dele, pô. Ponta esquerda, Ziza finalmente voltou a jogar como em seus bons tempos no Guarani de Campinas. Ontem, ele fez tudo para que Caio Cambalhota e Serginho marcassem os gols do empate com o Londrina. O São Paulo foi um time medroso ontem contra o Operário. Jogou na defesa, garantindo o empate. Nunca se arriscou a tentar vencer o jogo. O resultado foi que perdeu, o que quase sempre acontece com quem não ousa tentar vencer. Dos 62 clubes, só ficaram 2. Clube Atlético Mineiro e São Paulo Futebol Clube. Um deles, o campeão brasileiro de 77. Marcelo, agora o São Paulo, o que você acha dessa decisão? Deve ser, como quase todos os jogos de decisão, um jogo muito competitivo. E o Atlético tem mostrado muita coisa boa em termos de competição. Além do bom toque de bola e a agressividade natural que o ataque do Atlético tem mostrado. O São Paulo é um grande time, mas um estilo completamente diferente do nosso. Agora pela manhã, o São Paulo dividiu em 2 turmas o seu elenco de profissionais. Enquanto a maior parte ficou treinando na sala de musculação, apenas 7 titulares desceram para o gramado do Morumbi. Na cabeça nossa não tinha favoritismo, não. Não tinha mesmo. O técnico Barbatana lembra que a confiança era tanta que depois do último coletivo, ninguém treinou cobranças de pênalti. Na véspera, em cima da véspera, não. Batia bem. Olha, eu creio que todos nós tínhamos tanta confiança no nosso time que nós nem tratamos disso. E nós não treinamos penalidade, porque sabíamos que nós íamos decidir nos 90 minutos. Mas eu acredito que a festa será mais uma vez do Mineiro e aproveito o carnaval, depois vou para Campinas. Infelizmente o Reinaldo não vai poder fazer o gol do título, mas deu o título praticamente de mão beijada ao Atlético. O estadiante dos jogadores é muito bom, apesar dos problemas que nós temos, e tenho a certeza, qualquer que seja a equipe do São Paulo, vai jogar no Mineirão em igualdade e em condições de conseguir o título. Todo mundo já estava dando o Atlético como campeão.
O São Paulo não vai solicitar na Justiça Comum o Serginho jogar domingo. Ele realmente está fora. O São Paulo vai cumprir. Vai cumprir, mas o São Paulo poderá recorrer à Justiça Comum ainda. Certo. Porque a nova legislação de proteção ao atleta profissional estende ao atleta profissional a proteção da Justiça Comum. Certo, mas o Serginho está fora da decisão de domingo? Da decisão de domingo está fora. Certo. Perguntaram se eu podia localizar o Serginho, levar ele para o aeroporto e alugar um avião para levar ele para Belo Horizonte. Eu falei, só isso? Eu falei, o avião, essas coisas, tudo bem, que eu vou lá e posso alugar, mas para o chau-chulapa essa hora... Aí o Muricy me procurando em São Paulo, ele me achou num bar, eu tava bebendo com os amigos, né? Aí foi quando ele falou pra mim, falei, pô, o Mineiro quer que você vá pra Belo Horizonte. Falei, pô, não vou jogar? Não, ele quer que você vai. O que me parece muito estranho nessa história do São Paulo é isso ter sido, digamos, encampado pelo Minelli, né? O Minelli era um pouco mais técnico, digamos assim. Ele não era aquele tipo de treinador que jogava para a torcida, né? Mas eu acho que o Minelli sentiu que precisava um algo a mais. Esse algo a mais era a viagem inesperada do Serginho. Para se ter uma ideia, o jogador Serginho chegou ao estádio do Mineirão no cronômetro há cerca de 23 minutos. Trajando uma calça preta, uma camisa amarela e uma bolsinha. Morrendo de frio porque está chovendo muito aqui. Os dirigentes estão reunidos agora nos vestiários, tratando da parte legal. Se colocam Serginho em campo ou não. Você criar uma fake news, você criar um fato novo na véspera de uma final. Você, São Paulo, sabendo que o outro time, o Atlético, jogava em casa e era melhor, né? Faz sentido. Eu entrei em direção ao vestiário do São Paulo. Foi quando o Minelli abriu a porta e todos os repórteres viram eu entrando pro vestiário. Aí causou aquele alvoroço todo, né? Nosso vestiário foi um vestiário assim, todo indeciso. Entrava diretor, tirava a camisa, punha a camisa. O Serginho vai jogar, o Reinaldo vai jogar, não vai jogar? O Serginho vai jogar, o Serginho vai jogar, desce o Reinaldo. Então foi quando o Reinaldo desceu, aí eu coloquei minha roupa e subi pra arquibancada pra ver o jogo. Ele chegou a se trocar, a botar a camisa, então aquilo ficou, talvez uma ingenuidade, né, da própria diretoria do Atlético, porque houve essa esperança e depois o jogador que entrou no lugar do Reinaldo, que era o Caio Cambalhota, ele ficou sabendo 10 minutos antes do jogo começar. Isso aí desmoraliza qualquer um, né? E o Caio no jogo não foi bem. Você em algum momento chegou a pensar que você poderia jogar? Não. Não ia jogar nunca. Nem eu, nem Reinaldo. Está aqui o preparador físico do São Paulo, professor Medina. Professor, o Serginho está escalado, não? Não tá, não. Aí então está a palavra oficial do São Paulo. Resolvido o impasse, Serginho realmente não joga, Reinaldo da mesma forma pelo Atlético. 23 minutos de atraso do horário inicialmente determinado para o pontapé. Apitou Arnaldo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro de 1977. Agora é a vez de Teodoro, bom tiro de Teodoro, levando perigo para a meta do Galo Mineiro. Atlético em cima, São Paulo também teve as oportunidades e tal. Bom lance para Té Sérgio, cruzamento de primeira, Viana de cabeça, grande defesa do goleiro João Leite. Via pela TV é uma coisa e lá, pior ainda, que tu sofre o dobro. Bateu por cobertura, passa à direita de Valdir Pérez, coisa de milímetros. Vendo hoje esse Atlético São Paulo, não foi tão ruim, não. Né? O São Paulo não foi tão mal, o São Paulo teve várias chances. A chance do São Paulo, Chicão, em cima da linha de gol. Mirandinha, Viana até esquerdo, quase o primeiro gol do São Paulo Futebol Clube. Paulo Isidoro vai entrar na equipe do Atlético Mineiro. O clima não foi muito bom, não. Ele já começou tenso na concentração, né? Nós tivemos alguns atritos, inclusive comigo, porque a gente tinha um costume na concentração, uns iam jogar sinuca,
totozinho, outros gostavam de lavar carro. E nesse dia eu estava lavando o meu carro, limpando como de sempre, de costume, eu fazia. E o treinador então chegou, achou ruim naquele dia que eu estava lavando o meu carro. Aí eu falei para ele, isso é uma coisa que eu faço, uma coisa comum, todos os jogos eu acho dessa maneira. Parecia até uma superstição minha, mas era coisa que eu gostava de fazer. Ele falou, você não joga, não continua lavando o carro, se você continuar, eu sou capaz de tirar você do time. E até hoje eu não tenho resposta por que eu fiquei fora. Paulo Isidoro saindo Marcelo. Você acha que o fato do Paulo Isidoro ter ficado no banco boa parte do jogo atrapalhou o Atlético? Eu acho que atrapalhou. Eu tive a oportunidade de jogar com o Paulo Isidoro na seleção e no Santos. Cara, eu acho que atrapalhou muito o Atlético naquele jogo lá. Paulo Isidoro faz uma jogada, definição perfeita, mas Valdir Pérez faz uma defesa assim, histórica. Olha o Paulo Isidoro! Valdir Pérez, sensacional! Uma defesa que salva o São Paulo. 2 na barreira, Antenor, Viana, Valdir Pérez. Por cobertura, se de um lado Márcio tirou, Teodoro tirou pelo lado do São Paulo. São Paulo conduzindo o jogo numa catimba, que teve até um pênalti que não foi marcado. Ainda o perigo. Fica no terreno, ponteiro direito do Atlético. 43 minutos, segundo tempo. Na perna do goleiro João Leite. Na perna do São Paulo. É um momento de muita dificuldade para o Atlético. Getúlio no cruzamento. Chicão passa à direita de João Leite. Final da partida. Final do tempo regulamentar dos 90 minutos. Empatou e tem prorrogação. Mais meia hora para sofrer, né? Defesa aberta do São Paulo. Ziza. Ganhou de Chicão. O cruzamento é bom. Valdir Pérez salvou o Serginho. Valdir Pérez. Metade da Copa Brasil se for para o São Paulo de Valdir. Uma cena muito triste, né? Que foi a contusão do Ângelo. Uma dividida realmente dura. Os jogadores do Atlético correram para valer. Saiu o cartão amarelo para a Neca. Ver a perna do Ângelo do jeito que ficou foi assim um baque para todos nós. O Ângelo se arrastando no chão, o Chicão vem e pisa nele, não é? Como é que você, um colega seu de profissão, está no chão arrastando e você pisa? Muita gente colocou o carimbo no Chicão como o jogador assassino que fraturou o Ângelo. Não foi. Quem foi o responsável pela fratura foi o Neca, né? É desleal de um jogador assassino, crime! Aí está a palavra do Dr. Meira. Não vai dar para o Ângelo continuar no jogo, não, hein? E o Atlético fica com 10 porque já usou a regra 3. Final 0-0. A disputa de penalidade máximas no Mineirão. Vamos partir para o início da decisão da Copa Brasil 77 aqui no Mineirão. Dá para o torcedor perceber exatamente quem está calmo, quem está nervoso. O São Paulo sai cobrando. Getúlio, ex-jogador do Atlético Mineiro. Eu sabia como o Getúlio batia. E na minha cabeça eu pensei, ele vai mudar. Porque ele sabe que eu sei como que ele bate. Era um tiro. O pênalti dele era um tiro no canto direito. Forte, indefensável. Getúlio, pé direito. João Leite. Mas nós perdemos o primeiro pênalti também. Pode começar aí o título do Atlético. E não começa não. Desperdiça Domingo Cerezo. Bati forte, mas bati alta. Passou por cima da trave. Eu sempre bati no setor, no lado esquerdo do goleiro. O que eu posso falar com você? Eu já bati 1000. Naquele dia eu perdi. Só que ele não era um batedor de pênalti. Mas ele foi tirado ali na última hora, escolhido na última hora. Disputa me lembra, falando de Toninho Cerezo, que a gente vai ter uma regra FIFA. Craque do time não bate pênalti, porque ele vai errar. Depois veio o Chicão para bater o pênalti. Eu pensei, não, eu peguei no canto esquerdo e vai mudar pro canto direito. E ele mudou. E escorregou ainda.
Chicão para o São Paulo. Defendeu, João Leite. Com muita calma, realmente bateu Chicão, mas telegrafou. Chicão também perdeu o pênalti. Eu pegando o segundo pênalti, eu voltei ao meu entusiasmo. Vai Ziza, também de pé direito. Gol do Atlético Mineiro, Ziza. Vantagem do Galo Mineiro. Será que... Ah, tudo bem, né? O que vai fazer? Nós vamos saindo daqui como foi bom demais, até onde nós chegamos, né? Pérez. Gol do São Paulo, Pérez. Um para o Atlético, um para o São Paulo. Também pé direito, Alves. Bateu forte, gol do Atlético, Alves. Veja que os dois jogadores que marcaram eram os batedores. O Ziza era o número 1 e o Alves era o número 2. Então eles treinavam sempre os pênaltis. Lá vai Antenor. Antenor chuta muito forte. Vem Antenor. E ele também era estilo Getúlio, pancadão. E eu pensei, ele vai mudar também. Só que ele não mudou. Vai pra bola. Gol do São Paulo, Antenor. 2-2. Olha o torcedor, não quer nem ver. Joãozinho, pra fora! Pra fora, Joãozinho Paulista, tudo igual no Mineirão. É o quinto e último pênalti para o São Paulo Futebol Clube. Lá vai Bezerra. Pé esquerdo. Gol do São Paulo, Bezerra cobrando penalidade máxima na última da série de 5. De um lado, Valdir Pérez agora. De outro lado, Márcio. Se defender, Valdir, o São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77. Conhecia muito bem o Valdir, né? E ele era assim, brincalhão, ele tirava sarro. E eu acho que naquele jogo o Valdir era o jogador mais tranquilo. E a única maneira que ele viu, de repente ali, que a gente acompanhava, né, a situação, foi de desestabilizar o batedor de pênalti. O Valdir Pérez era um gozador, né? De marca maior, não é? Relaxar. O gol vai ficar pequeno, eu pego um pênalti pra caramba, você vai errar. Foi lá, mexeu com o Márcio, mexeu com todo mundo, né? Eu passei a mão no Márcio. Aí ele olhou pra mim e sei lá se ficou assustado o que aconteceu. Muita concentração. Márcio, pé direito. Campeão brasileiro, São Paulo Futebol Clube! Quando você vê muito pênalti para fora, pode ter certeza, os jogadores estão intimidados por aquele goleiro. Eles acham que eles têm que ir nos ângulos, né? Nenhum goleiro defendeu tão bem sem defender pênalti como o Valdir Pérez. Tentei cativar quem ia bater, realmente deu certo. O que você falou pro Marcos? Falei que ele tava amarelo. Felizmente, nós não decepcionamos a nossa torcida e fomos campeões. Foi o primeiro título brasileiro do São Paulo. A torcida do São Paulo que está presente ao estádio Minas Gerais, com as suas bandeiras vibrando, comemorando o título de campeão brasileiro de 1977. O que a gente lamenta profundamente é a gente ser vice-campeão brasileiro. Eu vi até o texto que eu fiz pro Centenário bem em cima disso, ele começa falando isso. Quando acaba o jogo, uma das mais lindas cenas do futebol brasileiro, e a primeira vez que um time sai abraçado, enlameado pelo estado do gramado do Mineirão, sai todo mundo abraçado, porque era uma baita injustiça, 11 pontos, o maior vice-campeão da história, perde nos pênaltis, campeonato que não devia nem ir pros pênaltis, enfim, devia ter a vantagem regulamentar que não havia pro Galo. Mas eu achei fantástico aquilo, sabe? Nosso time era muito unido, era um time jovem. Eu culpo os meus companheiros? De jeito nenhum. Nós não nos preparamos para aquilo. Uma geração inesquecível. E já no aeroporto estava a torcida do São Paulo. Ali era novidade, né, pra gente, pra mim. Acho que pra maioria dos jogadores é um título brasileiro, seria o primeiro título brasileiro, né? Eu acho que a partir daí o São Paulo deslanchou.
A festa tomou conta da Avenida Paulista no meio da noite. Chegou ao Morumbi no meio da madrugada. Os milhares de torcedores gritavam a vitória do São Paulo e o nome do jogador Serginho. Muitas baterias improvisadas animaram a festa da torcida tricolor. E mais uma vez, a Avenida Paulista foi o palco do carnaval das torcidas de futebol. E chegar no Morumbi, tá lotado o Morumbi lá, a hora que nós chegamos no mesmo dia. Missão cumprida. Seis. A gente também tem revista, cara. Aqui, 77, espetacular. Tá bom? Honra mesmo, viu?